Olá, seres curiosos, tudo bem? Eu sou a Cacau Oliveira. E eu sou a Anne Rodrigues. E vocês estão ouvindo Tá Por Dentro dessa História? Pois bem, curiosos, chegamos ao final de outubro e ao último episódio da trilogia do Halloween. Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante o mês das bruxas, tenham festejado e curtido com fantasias incríveis. Hoje trazemos, como prometido, o episódio que abordará sobre a chegada do Halloween no Brasil. E sobre o Saci Pererê, que inclusive tem o dia 31 de outubro também destinado a ele. Para a elaboração desse maravilhoso capítulo, as referências de nossas pesquisas foram o livro O Dicionário do Folclore Brasileiro, por Câmara Cascudo, o livro Saci Pererê, resultado de um inquérito de Monteiro Lobato, o site da Câmara dos Deputados, o artigo Ossain, Orixá de uma Perna Só, e O Poder da Cura, Afetações Afro-Religiosas no Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, escrito por Clark Mangabeira e Victor Marques de Araújo. O texto Jaxi e Jaxi Jaterê, o ponto de vista guarani e de outros povos ameríndios sobre a origem da lua, as constelações e o Saci Pererê. Primeira parte, por Rogério Reus Gonçalves da Rosa. O artigo da Universidade Federal de Santa Catarina, por Maíra Urivez. O Jornal da USP, matéria por Bruno Militão e Beatriz Abdala. E a matéria do Laboratório de Inovação e Jornalismo da PUC Minas do São Gabriel, por Tainara Diú. Então, com esse clima de despedida para o mês de outubro e homenageando um dos mais famosos personagens do folclore brasileiro, bora começar o episódio. O soft power, ou poder brando, é um conceito desenvolvido pelo teórico e estrategista de relações internacionais Joseph Nye Jr. e abordado em seu livro Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, traduzido como Fadado a Liderar, a Natureza Mutável do Poder Americano. Esse conceito surgiu como oposição ao hard power, que significa poder bruto, e é uma forma de execução de poder mais tradicional, através da força militar e econômica, e que começou a ser mal vista principalmente depois do século XX. Isso porque o século passado foi marcado por acontecimentos que desencadearam um banho de sangue, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, o Holocausto causado pelo nazismo e as bombas atômicas. Como resultado, as pessoas não aceitavam mais perdas diante da necessidade de conquistar e manter o poder. É aí que entra o soft power, porque ele é uma forma mais branda e menos agressiva de conquistar espaço internacionalmente, assumindo poder sobre outros países. A estratégia por trás dessa política externa é ter influência direta em um país através da cultura, introduzindo suas ideologias como exemplos de vida. Apesar de ser definido por Joseph, é possível presenciar o uso do soft power em momentos anteriores da história, como quando o governo francês promoveu seu idioma e sua literatura através da Aliança Francesa após a Guerra Franco-Prussiana no século XIX. E o interessante é que essa política pode ser introduzida não apenas pelo governo, mas também por empresas e organizações não governamentais. Um exemplo claro disso são as produções de Hollywood, que são usadas por roteiristas e produtores para levar ao mundo o famoso modelo de vida americano. O cinema e os programas norte-americanos adentraram casas ao redor de todo o mundo, levando as pessoas a conhecerem e se sentirem atraídas pelo estilo de vida da sociedade americana. Dessa mesma forma, a língua inglesa toma um espaço internacional e várias tradições e festas estadunidenses são difundidas a outras sociedades. Como, por exemplo, o Halloween, que é comemorado aqui no Brasil, possuindo traços da festa americana e não de suas raízes celtas. Inclusive, a igreja tem um grande papel nisso também, uma vez que ao romanizar várias festas e tradições pagãs, os cristãos fizeram suas próprias mudanças. Uma dessas alterações nós trouxemos na trilogia do Halloween, e foi feita justamente no nome da festividade, que surgiu da expressão All Hallows Eve, véspera do Dia de Todos os Santos. O Dia de Todos os Santos, comemorado pela igreja, acontece em 1º de novembro, em contraposição ao Dia dos Mortos celta, que aconteciam no mesmo dia, uma vez que a igreja acreditava que os santos são os únicos mortos que devem receber uma comemoração. Já o Dia dos Finados passou a ser no dia 2 de novembro. Partindo desse conceito, entendemos como o Dia das Bruxas chegou ao Brasil, sendo mais um elemento da cultura americana pelo qual os brasileiros, assim como vários outros povos, se interessam e passam a se espelhar. A introdução do Halloween à nossa cultura foi chegando aos poucos, mais ou menos a partir de 1980, muito através das escolas de idiomas que transmitiam a cultura dos Estados Unidos. Mas principalmente pelos filmes e programas de televisão que chegaram ao Brasil logo após a Segunda Guerra Mundial, praticamente junto com a televisão que entrou na sociedade brasileira no ano de 1950. Entretanto, graças à perspectiva de que não há ligação entre o Halloween e a cultura brasileira, é que em 2003 foi apresentado um projeto de lei que estabelecia a data de 31 de outubro como o
Dia do Saci. Em 2004, a lei foi aprovada no estado de São Paulo e em 2010 no país inteiro. Esse projeto surgiu pela necessidade de aumentar o reconhecimento de nosso próprio folclore frente à supervalorização da comemoração estrangeira. Até porque, se tem uma coisa que não podemos negar, é que o folclore brasileiro possui elementos incríveis e que infelizmente são deixados de lado quando comparados a outras culturas, não somente a americana. E passando para um dos mais conhecidos símbolos da nossa cultura, vamos falar sobre o Saci Pererê. Bom, existem muitas discussões a respeito de sua origem. Inclusive, Monteiro Lobato montou toda uma pesquisa e a publicou pelo Jornal de São Paulo em 1918, em seu livro intitulado De Saci Pererê, Resultado de um Inquérito, onde ele aborda vários depoimentos acerca do garotinho de gorro vermelho. Câmara Cascudo define o Saci Pererê como sendo um menino negro de uma perna só, que é zombeteiro, assustador, maléfico, mas que também em outros momentos pode ser gracioso. Segundo ele, o Saci é um ser que gosta de assustar viajantes e apronta muito com as pessoas. Espantando o gado, apagando as luzes, trançando as crinas dos cavalos e queimando a comida. O pequeno e esperto negrinho carrega na cabeça uma carapuça vermelha, que o faz ser encantado. Ele também gosta de fumar cachimbos e se anuncia com um estridente assobio, mas é impossível de se rastrear sua presença. No ano de 2009, o prefeito de Poços de Caldas encaminhou um projeto de lei para o presidente da Câmara Municipal, onde ele traz alguns argumentos para instituir o Dia do Saci Pererê no município. Nós resgatamos uma carta e achamos interessante trazer aqui para vocês. Essa é uma carta que foi anexa junto ao projeto-lei. E ela é a mensagem número 0065 de 2009, que diz: Senhor Presidente, encaminho com o presente projeto de lei que institui o Dia do Saci Pererê no município de Poços de Caldas e dá outras providências. O Saci Pererê é um dos personagens mais conhecidos do folclore brasileiro. Provavelmente surgiu entre os povos indígenas da região sul do Brasil, ainda durante o período colonial, possivelmente no final do século XVIII. Nessa época, era representado por um menino indígena de cor morena e com rabo que vivia aprontando travessuras da floresta. Porém, ao migrar para o norte do país, o mito e o personagem sofreram modificações ao receber influências da cultura africana. O Saci transformou-se num jovem negro com apenas uma perna, pois, de acordo com o mito, havia perdido a outra numa luta de capoeira. Passou a ser representado usando um gorro vermelho e um cachimbo, típico da cultura africana. Até os dias atuais, ele é representado dessa forma. O comportamento é a marca registrada desse personagem folclórico. Muito divertido e brincalhão, o Saci passa todo o tempo aprontando travessuras nas matas e nas casas. Assusta viajantes, esconde objetos domésticos, emite ruídos, assusta cavalos e bois no pasto e etc. Apesar das brincadeiras, não pratica atitudes com o objetivo de prejudicar alguém ou fazer o mal. Mas, de acordo com o mito, o Saci não é voltado apenas para brincadeiras. Ele é um importante conhecedor das ervas da floresta, da fabricação de chás e medicamentos feitos com planta. Ele controla e guarda os segredos de todos estes conhecimentos. Aquele que penetra nas florestas em busca das ervas deve, de acordo com a mitologia, pedir sua autorização. Caso contrário, se transformará em mais uma vítima de suas travessuras. A crença neste personagem já foi muito forte na região interior do Brasil. Em volta das fogueiras, os mais velhos contavam suas experiências com Saci aos mais novos. No entanto, com o surgimento de novos personagens, especialmente no universo do imaginário infantil, trazidos inclusive de outros países, em virtude da mobilização, é preciso adotar ações com o objetivo de resgatar figuras do folclore brasileiro e fortalecer a cultura nacional. A data já é comemorada oficialmente em muitos municípios, com manifestações culturais para sensibilizar a população sobre a necessidade de redescobrir as tradições populares, garantindo alternativas lúdicas e divertidas, e não deixar que nossas histórias sejam apagadas da memória das crianças, principalmente nos grandes centros urbanos, considerando que a cultura popular é o elemento essencial à identidade de um povo. Estou certo que o anexo projeto de lei receberá a aprovação dos senhores vereadores. Vale-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência voto de elevado apreço. Atenciosamente, Paulo César Silva, Prefeito Municipal. Uma hipótese bastante difundida é sobre a origem do Saci ter se dado no século XIX e está relacionada à escravidão na zona cafeeira. Portanto, o Saci teria surgido na região sudeste do Brasil. O Saci é apresentado como um moleque travesso que gosta de enganar e aprontar com pessoas no meio das estradas e possui diversas versões e nomes relacionados a ele, assim como os Exus. No inquérito de Lobato, uma das definições que mais aparecem é a do Saci como sendo um garoto negro que aparenta ter 10 e 12 anos de idade. É pequeno para a idade, franzino, com a barriga crescida, que tem apenas uma perna.
usa um gorro vermelho e está sempre com seu cachimbo, que sempre tem fumo. Em outra descrição, também comum, o Saci é visto como a assombração de uma criança, com os dedos das mãos e uma das pernas amputadas, com a barriga grande e o umbigo de um bebê que chorou muito. O Saci seria o espírito de uma entre várias crianças que morreram vítimas da escravidão. Ele carrega as marcas de toda uma vida de sofrimento. Porém, enquanto espírito, ele aproveita sua liberdade e sai por aí fazendo diabruras com as pessoas. Em outro contexto, Saci é associado ao Saim, um orixá ligado às florestas, ao mato e às plantas medicinais. É considerado um bruxo, tem um papel importante em rituais de cura e possui uma perna só, uma vez que as árvores também possuem só um tronco. Entretanto, o comportamento e a personalidade do Saci têm mais em comum com o Exu, o senhor dos caminhos e das encruzilhadas. Dizem também que o Saci Pererê pode ser visto no meio de redemoinhos, em estradas e clareiras. O interessante é que parece que as versões do Saci vão se adaptando aos vários povos que contam elas, né? O Saci não segue regras, não pode ser domado e quando concorda em fazer algo por alguém, é apenas na intenção de barganhar para ter a sua liberdade de volta. Uma vez que se pegarem seu gorro vermelho, ele fica à mercê de quem o tomou. Porém, no contexto da escravidão, o Saci acabava por ser uma espécie de proteção para os negros escravizados. Isso porque todas as vezes que a comida queimava, o feijão salgava, uma pessoa sumia durante toda a noite ou acontecia algo com o gado, instintivamente o culpado era o Saci. Então, diante de toda a opressão que viviam, os escravos tinham no Saci uma maneira de se proteger de todo o castigo que sofreriam por causas que podiam ser atribuídas à entidade. Em março de 2014, Rogério Reus Gonçalves da Rosa, doutor e mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, participou como instrutor do curso básico de formação em Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade no Ministério do Meio Ambiente. Lá, ele fez uma entrevista gravada com um motorista chamado Rui Sérgio Ferreira, que era conhecido por, entre muitas aspas, contar histórias estranhas. O motorista relatou um dos 2 encontros que teve com Saci Pererê, e vamos citar textualmente o que foi retirado dessa entrevista. Me conta a tua história com Saci Pererê? Sim, eu tinha por volta de 9 anos na época. Eu era uma criança que adorava brincar, fazer bagunça era comigo mesmo. Eu e outro colega, a gente sempre ficava até 8h30, 9h da noite brincando. Daí, tava escuro por volta de 8 horas mesmo. Eu e meu colega estávamos brincando, dali a pouco nós começamos a escutar uns barulhos de assobio. Um assobio alto foi chegando perto de nós, a gente foi conversando sobre aquele assobio para ver que barulho era aquele. A gente foi indo, até que a gente chegou em uma encruzilhada. E o Saci se materializou na frente da gente. Daí, a gente conversou normal. A gente achou que era uma criança igual a gente. Ele perguntou se a gente gostava de bombom. Eu falei, eu gosto. Meu colega também, eu gosto. Então ele falou, vocês querem ganhar uma caixa de bombom? Porque aqui na época sempre vinham escoteiros. Ficavam acampados numa semana, 15 dias no campo. Ele falou, viu? Vamos brincar com esses escoteiros. Vamos assustar eles. Vamos fazer eles ficarem com medo. Daí eu dou uma caixa de bombom pra vocês. Vamos? Nós topamos. Ele marcou o horário de meia-noite pra gente se encontrar naquela encruzilhada, novamente. A gente foi embora pra casa. Tomamos um banho. Por volta da meia-noite eu acordei bem quietinho. Sem que meus pais percebessem, abri a janela, pulei a janela, fui até a casa do colega, bati na janela dele e simplesmente falei pra ele, Alexandre, foi sonho que aconteceu comigo? Ou você viu também? Ele falou, não, eu vi também. Eu falei, você vai encarar ou vai ficar com medo? Vamos lá. Daí, ele pulou a janela também. A gente foi para aquele lugar combinado. Meia-noite em ponto a gente foi lá. Quando a gente chegou foi coisa de minuto. A gente ouviu aquele assobio novamente. E veio chegando, assobio agudo em nossos ouvidos. E num passe de mágica ele se materializou na nossa frente novamente. A gente foi, ele foi na frente e a gente acompanhando ele atrás. Ele é como um folclore. Pelo menos o que eu vi. É um menininho aparentemente de 9 anos, da nossa idade. Usa um gorro vermelho, um shortinho com uma tira, um cachimbo e descalço. Igual a gente andava só descalço na época. E a gente acompanhou ele até lá. E chegamos lá.
Ele passou as coordenadas pra gente de como a gente ia assustar o pessoal e eu comecei a atirar pedras nas barracas. Meu colega começou a chacoalhar uma corrente e fazer gemidos. Sei que foi um caos de susto naquela turma. As meninas berravam. Quando a gente se virou pra gente reivindicar o nosso bombom, cadê? Ele tinha desaparecido. Daí a gente não viu mais. Acordei no dia seguinte, a gente veio pra escola, eu conversei a mesma coisa com ele. Viu? A gente fez aquilo mesmo ou foi sonho? Coisa da minha cabeça. Não, pior é que a gente fez. Mas eu tô mal. Vamos lá contar pra eles que foi a gente que fez isso e o porquê a gente fez? Ele falou, não, mas se eles batem na gente, prendem a gente. Não, vamos lá. Mas então você fala. Daí, a gente chegou lá e eu falei com eles. Eu queria falar com o chefe dos escoteiros. Daí, o chefe dos escoteiros acolheu a gente super bem. E eu falei, eu e meu colega estamos aqui para pedir 1000 desculpas e explicar o que aconteceu na noite passada. Daí, ele falou, foram vocês. Fomos. Não foi por maldade nossa. Foi a mando de uma pessoa. Não sei se vocês acreditam, mas vou falar. Eu e ele vimos o Saci ontem. Daí ele nos ofereceu uma caixa de bombom. A gente concordou em vir assustar vocês. Não, eu acredito nisso. Nós escoteiros acreditamos nesse folclore. A gente pediu desculpa. Daí o chefe dos escoteiros falou. Por vocês terem contado a verdade, vocês vão passar o dia com a gente. Vão almoçar, vão participar de gincanas. A gente passou um dia super agradável. No final da tarde, a gente recebeu uma medalha de honra ao mérito, além de brincar e se divertir o dia inteiro. Ainda, ele nos deu um garfo que eu nunca mais vi. É um garfo de 3 pontas, tipo canivete suíço. Você aperta um botão nele e pum, ele pula pra fora. Eu tenho esse canivete até hoje guardado de lembrança. A história do meu Saci que eu vi é essa. Eu posso dizer que eu vi. Ninguém é obrigado a acreditar, como eu falei pra você. Eu simplesmente falo. Eu vi e sei que ele existe. Entendeu? Ele tinha as 2 pernas? Não, uma só. Normal. Pra mim, é que nem o desenho do folclore. O negrinho bagunceiro que só ele. Eu acho muito engraçado que depois de todo o relato, toda a entrevista, a única coisa que o Rogério pergunta... Tinha 2 pernas? Mas enfim... Além do Rui, outras pessoas afirmaram ter tido encontros com o Saci. Como um relato de Monteiro Lobato, onde Quito, um jovem de 15 anos, que diz ter se deparado com o Saci. O descreveu como um menino negro como carvão, com um porte pequeno, 1 metro de altura, com brasa nos olhos e disse ainda que quando a criatura sorria, de suas narinas expelia fogo. No livro de Lobato também se encontram alguns depoimentos anônimos, e num deles a pessoa conta sobre Chico Manuel, um homem valente e brigão que tinha chegado a brigar com meia dúzia de homens. Uma vez, Chico Manuel estava num sítio e chegaram os homens contando que o Saci estava pela estrada, aterrorizando os viajantes. Porém, Chico não era um homem supersticioso e não acreditava na existência do ser. Daí ele disse que iria atrás dessa aparição, e o roceiro, juntamente com seus filhos, tentaram convencer ele de que não fizesse isso. Contudo, o homem era muito teimoso. Catou um cavalo e sua garrucha de 2 canos e foi até o lugar onde disseram que o Saci estava se fazendo ser visto. Pra quem não sabe, a garrucha é uma arma de cano curto que parece com uma pistola ou revólver. E uma característica específica é que ela tem só um tiro por cano, igual as espingardas de caça. Enfim, quando Chico Manuel chegou em determinada parte da mata, o cavalo relinchou assustado e estancou no lugar. E mesmo o homem forçando o cavalo a andar, o animal se mantinha parado e relinchava assustado. Foi quando, do absoluto escuro, surgiu uma força sobre-humana e começou a puxar o cavalo pelo rabo. E quando Chico Manuel virou de costas sobre a sela, viu o vulto de um garoto negro que arrastava o bicho por entre os cipós enquanto dava gargalhadas. Nesse momento, o homem perdeu toda a coragem e até esqueceu da garrucha que carregava na cintura. Depois que a criatura largou o cavalo, o animal voltou pelo caminho de onde vieram, carregando Chico Manuel quase desmaiado em cima da sela. Chiquinho vai pensar 2 vezes antes de duvidar das coisas. Exato, ele se meteu com o Saci. O Saci também possui algumas versões indígenas. Numa dos Guarani, contada por Francisco Schaden, um antropólogo e esperantista brasileiro nascido na Alemanha em fevereiro de 1891, diz que o Saci cometia suas travessuras durante a noite, porque enxergava mal, uma vez que em Tupi-Guarani, Saci se traduz como vista doente.
Francisco descreve o Saci como um anãozinho negro que anda dando cambalhotas com sua perna extremamente rápida, que porta um gorro vermelho na cabeça e um cachimbo na boca. Ele também disserta que o Saci não possui órgãos relacionados à micção ou à evacuação. No Dicionário de Palavras Brasileiras de origem indígena, Clóvis Chiaradia traz uma versão ligada ao Tupi-Guarani e a ideia de vista doente, onde relaciona o Saci a muitos nomes, como Saci, Saci-Sererê, Saci-Pererê e Saci-Pererê. Já no livro Aspectos Fundamentais da Cultura Guarani, a criatura aparece entre os povos indígenas Nandeva e Caiová. Os Nandeva o chamam de Atsi-Iguá, um pequeno negro com as duas pernas e não fumante. Entre esses povos, ao ouvirem o assobio da criatura, as pessoas sentem grande medo, porque o pequeno garoto causa doença e dores em quem o encontra. Para os Caiová, seu nome é Xaxim Tarerê, e no que se refere à aparência física, ele é também um menino de porte pequeno, com as duas pernas, que pode ser preto ou branco, e aparenta ter mais ou menos 5 anos. O Xaxim Tarerê gosta de aguardente e tabaco, e carrega consigo um bastão, onde se concentra seu poder mágico. Os Caiová o descrevem como uma espécie de protetor da noite, que possui um assobio muito alto e que aparece para punir com seu bastão aqueles que não acreditam em sua existência. Gente, tem muito material acerca do Saci Pererê, de onde veio, seus aspectos físicos e tudo mais. Então trouxemos para vocês aquilo que mais chamou nossa atenção e, claro, as versões de sua história que são mais conhecidas. Caso vocês também tenham algum relato para contar sobre uma possível aparição dessa entidade, nos escreva um e-mail e mande para o endereço tapordentrodessahistoria@gmail.com. Ou então conta pra gente no @dentro_da história, lá no Instagram. Gostaríamos bastante de saber sobre alguma história de vocês, de parentes ou de conhecidos. Mas é isso, curiosos. Não se esqueçam de ativar o sininho no YouTube e nos seguir no Spotify. Ficamos por aqui e esperamos que vocês tenham gostado da trilogia do Halloween tanto quanto nós. E caso ainda não tenham escutado os outros episódios, eles são a sequência 8 e 10 aqui do programa. Até a próxima semana! Desejamos a vocês um ótimo dia do Saci e das Bruxas. Um abraço enorme e até o próximo episódio. Esse episódio foi gravado por Carolina Oliveira e Flaviane Rodrigues. Roteirizado por Carolina Oliveira. Editado por Flaviane Rodrigues. E as artes do episódio foram feitas por Carolina Oliveira e Flaviane Rodrigues.